Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, é pela infinita graça de Deus que nós estamos mais uma vez gravando mais um vídeo para este canal da nossa Igreja Pentecostal Primitiva. E graças a Deus, queridos, que os nossos vídeos já estão sendo vistos, já começaram a ser vistos, né? E nós estamos orando a Deus, esperando que isto venha só a aumentar. Queremos agradecer a todos que chegaram até nossos vídeos, que têm visto, que têm nos acompanhado. Ainda são poucos, né? Mas já é um começo, né? Então, vamos adiante, queridos. E vamos iniciar este vídeo desta tarde com oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, meu Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concede de gravar mais um vídeo para este canal. Oh, Pai santo, é sobre Tua, quem faz é Tu, Pai santo, é tudo conforme a Tua vontade, o Teu querer no Teu tempo. Pai querido, é a última hora e Tu estás levantando novamente, Pai, o Teu evangelho trazido por Jesus, o evangelho do reino, o evangelho da salvação. E Pai querido, nós estamos inseridos nisto, Pai santo, e queremos apenas fazer a nossa parte, Pai, a parte que nos cabe, Pai, aquilo que Tu tem nos mandado fazer. Portanto, Pai santo, nós vamos mais uma vez gravar mais uma mensagem, Pai, que Tu está nos dando esta tarde, mas a obra Tua Tu faz conforme o Teu querer, Pai santo, e assim nós vamos para adiante. Muito obrigado, Deus. Jesus querido, Jesus amado, é conforme o Teu querer. Vai fazendo, Jesus santo, ao Teu tempo e vai alcançando, buscando todos aqueles que precisam, que necessitam de oração, de arrependimento, precisam de salvação, de preparação, Pai querido, para que estejam prontos para o dia do arrebatamento. Espírito Santo, faz a Tua obra. Em o nome de Jesus, vai lançando por terra todo impedimento e vai fazendo com que a Tua palavra chegue na mente e nos corações de todos aqueles que precisam ser alcançados por Ti. Faz isto, Espírito Santo, em o nome de Jesus, porque esta obra é Tua, Santo. Tu faz a Tua obra conforme a Tua vontade. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa mensagem de hoje está no livro de João capítulo 1, a partir do versículo 47 até o versículo 41. João capítulo 1, os versículos 47 a 51, que diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia. Queridos, isto aconteceu por ocasião em que Jesus estava arrebanhando os seus discípulos, né? Jesus ele estava chamando os seus discípulos, a saber, os apóstolos, aqueles que comandariam aquele povo de discípulos, né? Aquele povo que viriam depois de Jesus, após Jesus, né? Então Jesus, quando ele chegou na terra, queridos, ele, depois de receber o batismo com o Espírito Santo, ele fez isso daqui. Ele chamou para andar com eles, querido, para andar com ele, melhor dizendo, 11 homens, né? Porque foi incluído também Judas Iscariotes, mas Judas Iscariotes fez a parte dele e logo saiu, né? Foi substituído, mas
quem ficou mesmo chamado por Jesus, né? Menos o Judas Iscariote, foram estes 11, que depois Judas foi substituído. Então, queridos, o que acontece aqui? Quando Jesus recebeu o Espírito Santo na sua vida, e o Espírito de capacidade vindo dos céus, que justamente o Espírito Santo, né, melhor falando, ele deu início a este grande ministério que ele deixou para nós. Este ministério, queridos, ele é poderoso. Para que eu e você façamos isso, nós temos que ser cheios do mesmo Espírito que encheu Jesus, que capacitou Jesus para que ele fizesse, para que ele tivesse sucesso, querido, no seu ministério. Ele recebeu este Espírito Santo vindo dos céus. Não foi natural, queridos. Jesus, ele não agiu no natural. O ministério de Jesus não é religioso. O ministério de Jesus, queridos, ele é sobrenatural. Que para que nós possamos dar continuidade, queridos, e agora que chegou a nossa vez de fazer a nossa parte, queridos, nós também precisamos ser cheios deste mesmo Espírito. Aqui nesta passagem, nesses pequenos versículos, nesses poucos versículos que nós temos lendo agora, em que narram a ocasião em que Jesus chamou a Natanael, o que nós vimos aqui no versículo 47? Diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. O 49, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Queridos, o que aconteceu aqui? Quando Jesus foi chamando os seus discípulos, chegou na vez de Natanael. Como foi que Jesus chegou em Natanael? Primeiro ele conheceu Filipe. Para a gente não se estender muito, vamos esclarecendo assim. Primeiro Jesus chegou a Filipe e Filipe chamou a Natanael. Que quando Natanael chegou até Jesus, Jesus fala para ele: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Mas o que aconteceu aqui? Quando Jesus disse para Natanael que antes que ele fosse chamado por Filipe, Jesus havia visto ele embaixo da figueira, o Natanael pensou: mas quando ele me viu debaixo da figueira, que eu nunca vi esse homem, agora que eu estou vendo ele pela primeira vez? Em que momento eu estive debaixo da figueira? Então, com isto, queridos, Natanael viu que Jesus não era natural, que Jesus estava falando de uma coisa que ele sabia que havia acontecido, mas na realidade Jesus não viu, ele não teria visto aquilo naturalmente. Jesus está falando para Natanael que ele viu ele embaixo da figueira, mas de maneira espiritual, não material. Então, quando Natanael ouve isso da boca de Jesus, ele logo vê que ali está acontecendo algo sobrenatural. Natanael lembra que ele realmente havia estado embaixo da figueira, mas que ele jamais havia visto Jesus. E que Jesus não viu ele embaixo da figueira quando ele esteve por lá. Então, queridos, o que Natanael vê? Algo sobrenatural. Jesus está falando de maneira sobrenatural que ele havia visto Natanael embaixo da figueira. Então, Natanael chega logo à conclusão dizendo: Jesus, tu estás utilizando de poderes sobrenaturais para dizer que tu me viu embaixo da figueira. Então, Jesus, para que tu esteja usando de poderes sobrenaturais, no mínimo tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Porque, queridos, Natanael disse... Por que Natanael disse que Jesus era o Filho de Deus e que ele era o Rei de Israel? Porque Natanael era judeu e conhecia toda aquela história. Que Jesus seria o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus viria resgatar o seu povo, a saber, o povo de Israel.
E Natanael sabia que aquilo não seria de maneira natural, e sim sobrenatural, porque o próprio Filho de Deus estava prometido que viria ao mundo em busca do que se havia perdido. A saber, queridos, em primeiro lugar, o povo de Israel. O povo de Israel tinha aquela esperança. Eles já haviam ouvido falar, os que realmente se ligavam com Deus, os que realmente tinham intimidade com Deus, eles sabiam, conheciam e esperavam esta promessa, que o próprio Filho de Deus viria ao mundo resgatar o povo de Israel. Eles eram aqueles que tinham intimidade profunda com Deus, sabiam bem daquela promessa. Então, quando Natanael vê Jesus falar deste jeito, ele já havia ouvido falar que ele era o Filho de Deus, o esperado, Filho de Deus, o Redentor de Israel. Então, quando ele se deparou diante de Jesus e viu que Jesus era sobrenatural, ele disse: realmente tu és o Filho de Deus que nós esperamos, o Redentor de Israel, o Rei de Israel. Então, queridos, logo nós vemos aqui que é uma questão sobrenatural. Então, aqui o versículo 50 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. O que é que Jesus está dizendo? Então, porque eu estou te falando de maneira sobrenatural que eu te vi debaixo da figueira, tu estás crendo que realmente eu sou Filho de Deus? Aí Jesus fala para Natanael: mas isso não vai ficar só por aqui. Coisas tremendas tu vai ver, coisas imensas tu vai ver, porque tu estás crendo que realmente eu sou Filho de Deus, que realmente eu sou o Rei de Israel, o prometido que viria a resgate do povo de Israel. Então, se tu crê nisso, Natanael, tu vai ver coisas tremendas. Jesus está dizendo: se tu crê nisso, Natanael, tu és um homem sobrenatural, tu és um homem envolvido com o sobrenatural de Deus, então tu tem condição de ver coisas tremendas da minha parte. Então aqui no versículo 51 diz: e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus está dizendo para Natanael: Natanael, eu, o Filho de Deus, eterno, eu estou na terra. Eu desci do céu e agora estou na terra. E não são todos os que vão entender, não são todos que vão receber, não são todos que vão estar preparados para, digamos assim, eu esqueci a palavra, para aproveitar, para realmente viver esta experiência sobrenatural tão grande, de receber, de ver o Filho de Deus vindo em carne humana, vindo, na raça humana. Nem todos, mesmo vendo Jesus, mesmo convivendo com Jesus, mesmo ouvindo falar perfeitamente, com certeza que Jesus veio ao mundo, nem todos terão a oportunidade, a chance de viver isso. Porque é necessário fé, é necessário obediência, é necessário intimidade, é necessário vida com Deus. Para que uma pessoa, queridos, mesmo naquela época que estavam diante de Jesus em carne e osso, mesmo com a condição, por estarem diante de Jesus, se não tiver totalmente envolvido com o sobrenatural, queridos, não vão entender, não vão acreditar, não vão poder viver isto, A oportunidade de estar realmente diante de Jesus, o Filho do Homem que esteve na terra em carne e osso. Então, Natanael, ele, logo que ele ouviu Jesus dizer: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi embaixo da figueira. Natanael, no momento que ele ouviu isto de Jesus,
ele entendeu que era algo sobrenatural e ele logo aceitou. Ele logo acreditou que aquele realmente era o Filho de Deus. Que aquele realmente era Jesus Cristo enviado. Então, querido, Jesus disse, se com este pouquinho aqui que eu estou te falando, tu já crê, então, Natanael, tu vai ter condição de ver coisas tremendas da minha parte. A saber, o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo, Natanael, tu tens uma grande condição espiritual de entrar no sobrenatural de Deus. E não só ver, mas viver coisas tremendas da parte do Pai. Então, queridos, isto que aconteceu naquela época perdura até hoje. Jesus veio ao mundo em carne humana, Jesus veio ao mundo no corpo de um homem humano, entrou na raça humana. Mas muita gente, queridos, tem ouvido falar disto, mas não recebe, não tem a oportunidade de viver o que isto significa. Porque quando Jesus esteve na terra, queridos, pessoalmente, os seus discípulos que estavam com ele viram coisas tremendas da parte de Deus quando Jesus esteve na terra. Mas depois que Jesus subiu ao céu, que ele passou o seu ministério e o Espírito Santo que estava com ele para o homem, os homens continuaram vivendo e vendo aquilo que Jesus falou para Natanael. Que eles veriam coisas grandes e profundas da parte de Deus. Jesus subiu para os céus, mas o ensinamento, o legado, o ministério e o poder de Deus ficou com os homens. Queridos, e os homens não se preocuparam em manter isso. Os homens não se preocuparam em buscar intimidade profunda com Deus. Os homens não se preocuparam em preservar o Espírito Santo de Deus no meio deles, que dava a condição de entrar no sobrenatural de Deus e de ver o céu aberto literalmente sobre as suas cabeças. Então, queridos, o que foi que restou desse descuido dos homens que depois que herdaram o ministério de Jesus e juntamente com o ministério Espírito Santo, estes homens não cuidaram, queridos, em preservar a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Não preservaram a habitação do Espírito Santo dentro do seu próprio ser. E o que restou disso, queridos? Apenas homens religiosos, homens cheios de teoria e com quase nada de prática espiritual. Nós ouvimos falar que Jesus veio ao mundo, nós ouvimos falar que Jesus curou, libertou, batizou, multiplicou, abriu o mar, aliás, fez cessar o vento, a tempestade, tudo, queridos. Nós só ouvimos falar, mas de prática quase ninguém tem nada. Só tem memória. E o evangelho hoje em dia, queridos, o evangelho que temos é um evangelho de teoria e de prática, queridos, quase nada. Apenas os que realmente buscam a Deus verdadeiramente têm práticas, têm experiências sobrenaturais com Deus. São poucos, queridos, em que esta palavra que Jesus falou para Natanael ainda está valendo hoje em dia. Mas, não obstante, queridos, os que trabalham com as trevas, os que se envolvem com as trevas, os que fazem a obra das trevas aqui na face da terra, estes estão cheios de práticas espirituais, queridos. Porque o espiritual, queridos, você consegue chegar nele buscando intimidade, quer com a luz, quer com as trevas. E os que fazem a obra das trevas, queridos, é como diz a palavra de Deus, que os filhos das trevas são mais atentos, né?
são mais cuidadosos, são mais perseverantes. Os filhos das trevas fazem a obra das trevas perfeitamente. Já os filhos da luz, queridos, não se preocuparam que esta palavra que Jesus falou para Natanael era para estar permanecendo, prevalecendo ainda hoje, de nós vermos os céus abertos sobre a nossa cabeça e os anjos de Deus subindo e descendo diante dos nossos olhos. Porque se Jesus não está mais aqui, queridos, para estes anjos subirem e descerem sobre ele, ele passou o seu legado para nós. Ele passou o Espírito Santo que dá esta condição de abrir os céus e de nós termos acesso ao céu, queridos, ligação com o céu. Isto nós perdemos. Agora, detalhe, nós precisamos, queridos, conquistar isto de novo. Nós precisamos buscar isto de novo, queridos. Nós precisamos abrir acesso da terra com o céu. A terra precisa, queridos, ter acesso com o céu. Que até agora, queridos, é o que nós vemos, é um grande acesso da terra com as trevas. E as trevas já estão por aqui mesmo. Sempre estiveram sobre a face da terra, desde que o inimigo foi lançado do céu. As trevas sempre estiveram por aqui. Mas para isto, queridos, Deus deixou a Pedro e falou para Pedro que Pedro ligaria a terra com o céu e o céu com a terra. E quando ele fala a Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja, queridos, a igreja não somos nós. A igreja não teria que ser nós, queridos. A igreja que Jesus deixou edificada sobre Pedro, que teria poder de ligar o céu com a terra, não somos nós. Então, queridos, o que nós estamos fazendo? Nós temos que ligar novamente o céu com a terra, queridos. Temos que ligar este acesso que fez com que os anjos subissem e descessem sobre Jesus. Agora nós temos que ver estes anjos subindo e descendo sobre nós. Porque, como eu já disse, Jesus subiu aos céus, mas deixou aberto o acesso. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Ele rasgou o véu para nos dar livre acesso. E por que, queridos, que nós não passamos de um monte de religiosos e nada mais? E não vemos, queridos, um agir sobrenatural de Deus sobre nossa cabeça. A terra está tomada pelas trevas e até sobre os púlpitos das igrejas, queridos. É o espírito de engano que faz e refaz e comanda e faz tudo. E as pessoas chamam de Espírito Santo de Deus. Numa igreja onde não há santidade, onde não há temor, onde não há obediência, onde as pessoas querem o pecado e se lameiam no pecado a cada dia. E diz que o Espírito Santo está nesta igreja suja. Nesta igreja que há muito tempo não vive o Evangelho Santo de Deus. O Evangelho que santifica, que purifica, que converte, que muda o mais vil pecador numa nova criatura. O que nós vemos é uma igreja suja, falando de práticas espirituais, enquanto é uma igreja, queridos, que está totalmente contaminada pelo mundo, totalmente envolvida pelas práticas mundanas. Espírito Santo está no meio disso, querido, está nada. Fechou-se o acesso com o Pai. Fechou-se o acesso, o canal que ligava, querido, a terra com o céu e o céu com a terra. Agora estamos perdidos no meio das trevas. E a igreja precisa tomar a sua posição. A igreja que se chama Igreja de Deus, que quer se chamar Igreja de Deus, mas que não é. Esta igreja, para voltar a ser Igreja de Deus, queridos, ela precisa voltar à sua origem. Aí você pergunta, mas irmã Rosângela, não tem Igreja de Deus? Tem, queridos. Minimamente. Ainda tem, sim. Ainda tem uns poucos que ainda vivem o Evangelho do Reino, mas o Senhor está aumentando isso. E a intenção de Deus, queridos, é aumentar a sua igreja cada dia mais sobre a face desta terra, porque é já a última hora e Deus está preparando o grande arrebatamento espiritual. Mas antes disso, querido, Ele está levantando um grande avivamento na face dessa terra,
Para que este avivamento, irmã Rosângela, para que a igreja chamada Igreja de Cristo, que acha que é a Igreja de Cristo, volte a se converter novamente. Volte à prática das primeiras obras. Volte à prática do primeiro amor. Amor a Deus nos leva a obedecer, nos leva a renunciar, nos leva a negar a nós mesmos, queridos, e nos entregar corpo e alma e espírito para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que nós sejamos preparados não apenas para ir para o céu, mas para promover o avivamento espiritual sobre a face da terra, que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Queridos, se você ainda não viu, se você ainda não sabe, preste atenção. Se você ainda não percebeu isso, a grande tribulação, queridos, que vai provar a igreja rebelde que ficar, está pronta. E você, para escapar, queridos, para nós escaparmos desta tão grande tribulação que vem caminhando aí, está perto, nós temos que nos abraçar com Deus e nos preparar para o iminente arrebatamento da igreja, que Deus está preparando com um grande avivamento espiritual. É preciso que isso aconteça, queridos, e Deus vai fazer. Um grande avivamento espiritual que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Por isso, queridos, nós estamos aqui levando este evangelho e dizendo, você que chegar neste vídeo, queridos, se tenha por alertado. Corra para os braços do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, queridos. E vamos fazer esta última grande obra. Promover sobre a face da terra um grande avivamento espiritual que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Para isso, queridos, nós precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos de um amor muito grande para com Deus. Amor este que nos leve a nos negar, a nos entregar corpo, alma e espírito, a ponto de nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. E o Senhor Jesus, queridos, adiante de nós, vai nos conduzir, queridos, para fazer esta grande obra que o Espírito Santo precisa fazer através de nós, para que prepare esta face da terra, queridos, para que a igreja seja tomada daqui. É o último dia, queridos. Estamos no final. Vamos nos levantar para fazer esta grande obra para o Pai, porque afinal o evangelho do reino está sobre os nossos ombros. E agora Deus está finalizando com o arrebatamento da igreja. Portanto, queridos, vamos nos levantar e entender que quando Jesus veio na terra, ele passou este evangelho de salvação para os nossos ombros. Vamos nos acordar e vamos nos dar conta que chegou o tempo do fim. Jesus está finalizando. E nós temos que nos levantar para fazer a parte que nos cabe. Levar o evangelho do reino pela última vez, o evangelho da salvação pela última vez sobre a face desta terra. Para que Deus possa, queridos, nos levar para o céu no arrebatamento. Vamos agradecer por esta tão grande e maravilhosa palavra para este dia. E que esta palavra chegue, queridos, ao coração de muitas pessoas. Se chegar ao seu coração, se você chegar a este canal, queridos, a estes vídeos, se inscreva, deixe o seu like, queridos. E divulgue, compartilhe esta mensagem. Faça esta obra juntamente conosco. Vamos levar adiante o evangelho do reino. Vamos levar adiante o evangelho que vai promover um grande avivamento espiritual. Queridos, é a nossa vez. A vez dos apóstolos, a vez de Filipe, Natanael, Pedro já passou. Agora é a nossa vez. E nós conhecemos bem quem foram estes homens. Pedro, Natanael, Filipe, enfim. Agora é a nossa vez. E tal como eles fizeram, nós precisamos fazer. Buscando íntima intimidade com Deus. Íntima comunhão. Porque só assim nós vamos poder fazer. Portanto, queridos,
Se você chegar nesses vídeos, nos ajude, divulgue e compartilhe. Aliás, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva, leve adiante esta obra juntamente conosco. Muito obrigada a todos. Vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, meu Pai querido, pela palavra desta tarde. Muito obrigada, ó Pai. Esta obra é tua. Leva adiante conforme a tua vontade. Alcança os corações, ó Pai. Abre os nossos olhos, ó Deus. Nos levanta, Senhor, do sono. É já a última hora, a trombeta está para soar. Mas não pode soar, Senhor amado, se a igreja não estiver preparada. Por isso, Pai, tu está nos chamando, nos fazendo este último alerta, nos passando esta última chamada. Precisamos nos levantar, Pai. Aqueles que foram chamados por ti, chamados pelo teu nome, ó Pai. Nós precisamos nos levantar, porque o evangelho do reino trazido por Jesus está sobre as nossas cabeças, Pai, está sobre a nossa responsabilidade, e nós precisamos dar conta disso nesta última hora, porque tu queres encerrar, tu queres, Pai Santo, arrebanhar a tua igreja para levar para a glória contigo. Faz a tua obra, ó Pai, estamos aqui para fazer isto. Vai levantando todos aqueles, Pai, que tu precisa que trabalhe para ti neste último momento. Jesus, querido, muito obrigada por tudo, Jesus. Estamos aqui, Jesus, para fazer a tua obra, conforme a tua vontade, o teu querer, Jesus Santo. Toca nos nossos corações, toca no coração de todo aquele que tu precisa despertar para fazer esta grande obra. Ó Jesus Santo, porque já é a última hora, a grande tribulação está pronta e não espera, o inimigo tem pressa. Ó Jesus, querido, e tu também. Senhor da glória, toda esta pressa, Senhor, porque tu queres levar a tua igreja para contigo no céu, junto contigo para o céu, Jesus. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, se você deseja oração, se você deseja que nós oremos, intercedemos por vocês, queridos, deixe o seu comentário, peça a sua oração. Se você precisa de uma intercessão, seja lá pelo que motivo for, seja pela sua salvação, seja alguma opressão, alguma necessidade, querido, se você chegar neste canal, estamos prontos aqui para interceder pela sua necessidade. Principalmente se você deseja se reconciliar, se você deseja aceitar Jesus, se você deseja se entregar corpo, alma e espírito. Estamos aqui, queridos, para fazer isto juntamente com vocês, para lhes auxiliar nisto também. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.